Você também sente que o mundo ele está cada vez mais inflamado? E não só o mundo, eu acho que os seres humanos eles também estão cada vez mais inflamados por dentro. E o processo inflamatório, ele é claro, quando há alguma coisa errada, o processo inflamatório ele começa para ver se o corpo consegue se livrar daquilo que está errado. Mas hoje em dia a gente se sente inflamado por dentro, mas a gente não sabe o que na verdade está acontecendo de errado. Olha só, quando a gente fala de 2025, 2024 ou os anos 20 que a gente está vivendo, a gente vive anos muito complexos, anos muito difíceis. Você tem aí um acúmulo de preto e branco na nossa visão. A gente tem uma visão turva de tudo que está acontecendo, porque existem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente não consegue nem bem digerir uma dada situação, já tem outra por cima sendo jogada aí para a gente digerir à força. Ou seja, a gente não consegue digerir, fica aquela comida pesada, fica aquela informação pesada que toma de assalto todo o nosso corpo. E olha só, antes de continuar, por favor, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, ou deixa um comentário também, porque o seu comentário pode ser a luz para outra pessoa. A gente enriquece o vídeo quando a gente coloca um comentário. Então, por favor, escolha engajar esse canal para que essa mensagem vá para mais pessoas. A gente se acostumou a dormir mal, a gente se acostumou a comer mal, a gente se acostumou a ter maus relacionamentos, más relações, a gente se acostumou a ter maus empregos e se sujeitar a qualquer tipo de situação. A gente se acostumou a ter com os políticos de plantão cada vez se importando menos com a população, se é que se importaram algum dia. E aí eu pergunto para você, qual que vai ser o próximo passo? Para onde a gente está arrumando? Porque a gente entrou nessa caverna e o fato é, ela tem uma saída do outro lado, mas a gente não sabe se a saída é a pior solução, é a pior saída, ou se é uma melhor solução, uma melhor saída. Essa caverna em que está tudo escuro ainda, tudo tenebroso, tudo nebuloso, a gente não conseguiu ainda discernir qual é o tempo, quais são os tempos que a gente está vivendo. Tempos em que a gente está acostumado a ver um país invadindo o outro como se não fosse nada, tempos que a gente está acostumado a ver uma briga de trânsito, trazendo agora para o microambiente, uma briga de trânsito se desenrolando em um assassinato aí por nada, uma morte por nada. A gente vive tempos em que a gente está acostumando a tudo isso e vê isso como se a gente fosse um passageiro dessa situação. E de fato a gente é um passageiro dessa situação. A gente não consegue mudar o mundo, né? Mas a gente pode mudar a maneira como a gente enxerga o mundo, ou a maneira como a gente enxerga pra gente mesmo. É uma coisa difícil, eu próprio não consigo fazer isso. Eu próprio sou um cara que vira e mexe, tô de cama com depressão, fruto de toda essa movimentação estrondosa que existe no mundo. Tomo remédios controlados, enfim, para conseguir suportar com um pouco mais de plenitude tudo isso. Mas se a gente consegue olhar para o nosso microcosmos e mudar alguma coisa, seja interno ou externamente da nossa vida, por que não fazer? Por que não trocar o barulho e os barulhos que a gente ouve no dia a dia por uma meditação, por uma música que seja um pouco mais convidativa para o nosso cérebro, que não seja uma música hiperestimulada, uma comida que não seja uma comida
que hiperestimule o nosso cérebro a soltar todos os hormônios que ele pode soltar de uma vez só, porque o ser humano está virando um escravo. Se em outras épocas a escravidão era algo, né, que não era segredo para ninguém, ela existia por existir e já era horrenda. Hoje a gente vive uma escravidão velada. Hoje a gente tem inúmeros escravos que não sabem que são escravos, inúmeras pessoas que se sujeitam à escravidão sem saber que estão num regime de escravidão. Olha só como os nossos tempos, e vocês aqui que estão vivendo o mesmo tempo que eu, vocês podem falar tanto quanto eu sobre isso, mas olha só o quanto que a gente está sendo judiado nesse mundo em que a única coisa que presta é você ter sucesso, é você ter dinheiro, é você conseguir tirar foto do seu prato de comida naquele restaurante chique, assinado pelo chefe não sei o que, aquela viagem que todo mundo sabe que não sai por menos de 30 mil reais e você tem que estar pronta para tirar foto. Não interessa viver o momento, interessa tirar a foto. A gente está vivendo para quê? A gente está vivendo para alimentar toda essa roda de hiperestímulos. A gente está trazendo e vivendo o momento presente ou trazendo e vivendo a vida que a gente acha que a gente quer ter? A mente cansada, o cérebro hiperestimulado, o coração vazio, sem nada, pessoas que não sabem relaxar sem se sentirem vagabundas, pessoas que não conseguem, como eu disse há alguns vídeos atrás, ou 1 ou 2 vídeos atrás, pessoas que não conseguem pegar 3 ou 4 dias de folga porque já se sentem inúteis, mesmo tendo feito o mundo acontecer nos últimos meses, se sentem inúteis por 4 ou 5 dias de folga ali para você conseguir arejar e ventilar o teu cérebro com algum tipo de informação que não seja aquela informação bitolada do seu dia a dia. Que mundo a gente está vivendo? E aí é interessante, né? A medicina ela avança tanto, a gente aprendeu mais sobre o cérebro humano e sobre a mente humana nos últimos 10 anos do que nos últimos 10 mil anos, dado o tamanho da informação que a gente tem hoje nas mãos. A informação just in time ali, você quer, você tem. E fruto disso é a medicina que avança a passos largos para a gente daqui 30, 40 anos conseguir tornar os 100 anos de idade, os seres humanos longevos, uma coisa natural. A medicina caminha para isso, olha só que bacana, mas querendo tornar a morte o mais atrasada possível, às vezes a gente está trazendo outro tipo de morte para o presente, às vezes a gente está trazendo outro tipo de morte, e uma morte muito mais cruel, porque no final das contas essa morte que a gente está trazendo para o presente não acaba. A gente não acaba tudo, a gente continua vendo o mundo em branco e preto. Essa morte é a morte de nós como indivíduos. Essa morte é uma morte muito mais dura, muito mais cruel do que a morte natural das coisas, do que a morte que já está aí e o ser humano já é acostumada com ela, porque todos nós vamos passar por isso. Talvez a gente querendo protelar a morte, a gente trouxe uma outra muito mais próxima de nós. Às vezes a gente se achando tão esperto, a gente tentando enganar a morte, a gente trouxe
um novo vilão para a mesa. No final das contas, a morte é muito mais esperta do que a gente, né? Se achando tão espertos, a gente parou de viver aos 30 anos, aos 25, aos 35.